Meu nome é Gilberto Nascimento e este é o Platô BR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Ministro, é um prazer recebê-lo aqui e vamos direto às questões aí mais importantes, né? O PT ontem fez um balanço dessas últimas eleições municipais e na discussão, lá no debate, acabou havendo até um entrevero entre a presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, e o ministro Alexandre Padilha. Primeiro, como o senhor viu o resultado dessas últimas eleições e também essa polêmica aí entre a própria direção e lideranças do partido? Bom, eu quero agradecer Gilberto Nascimento, amigo de longa data, agradecer também o Rodrigo e o Platô BR por nos convidar, parabenizar por essa iniciativa, que é uma contribuição nova para a imprensa brasileira aqui no centro do poder, que é Brasília. Eu acho que tem que deixar a poeira baixar para avaliar, né? Mas eu gostaria de fazer alguns rabiscos de uma avaliação política dessas eleições, né? A primeira questão foi uma eleição de prefeitos. Os prefeitos se reelegeram. Por que eles se reelegeram? Por conta de 3 aspectos que eu julgo importantes. O primeiro deles é a economia vai bem. Então, se vai bem, o poder mais direto, mais perto do cidadão é a prefeitura. A economia indo bem, a prefeitura vai bem e remeto a um segundo fator. As finanças municipais foram reestruturadas pelo governo do presidente Lula. Ele fez uma reestruturação da divisão do ICMS e isso fez com que as prefeituras recompusessem as suas finanças. Então, as prefeituras também estão bem do ponto de vista financeiro. Um terceiro fator é o fator da emenda PIX. Essa captura do orçamento pelo Centrão, né, fez com que as prefeituras e os seus candidatos tivessem muito dinheiro nesse período eleitoral, né? E o quarto, o próprio mecanismo do PAC, é um mecanismo impessoal que faz com que as prefeituras tenham dinheiro federal dos programas federais e o presidente Lula regularizou. Então, tem muito dinheiro na ponta, né? E esse acho que é o primeiro fator de sucesso dos prefeitos. Quer dizer, foi a maior taxa de reeleição da história do Brasil, foi essa dessas eleições aqui agora, não é? Eu acho que, ao analisar o PT, eu queria tratar o tema do PT assim, de uma maneira importante. O PT ele só pode ser avaliado das eleições de 20 para as eleições de 24, que não é uma eleição nacional, foi uma eleição municipal. Então, você tem qual é o teu parâmetro? 16, 20, 24. Nós fomos melhores que 16 e fomos melhores que 20. Então, teve um crescimento. O que se pode discutir é que se o crescimento não tenha sido tão importante quanto poderia ser. O PT elegeu só uma capital. Prefeito de apenas uma capital. Mas, começando por aí, não tinha eleito nenhum em 20. O PT não teve nenhum prefeito eleito em 20, teve em 24, que é Fortaleza, né? E no segundo turno elegeu Camaçari, elegeu Pelotas, elegeu Mauá. Enfim, nós tivemos um resultado no segundo turno positivo. A gente hoje governa... Perdeu Diadema, infelizmente. Mas, no cômputo geral, nós hoje governamos mais eleitores do que nós governamos em 20. Então, esse é o parâmetro nosso. Portanto, o PT não está, digamos, sendo rebaixado, né? O PT melhorou. E aí eu reputo que o PT tem que tratar em, basicamente, 3 questões que eu acho importantes tratar. A primeira delas é: nós ganhamos a eleição nacional numa política de frente ampla, mas nós não a reproduzimos nessas eleições municipais. Talvez tenha havido aí um equívoco. Por exemplo, nós disputamos Guarulhos, o PT e o Eloy. Quer dizer, nós tínhamos que ter reproduzido uma política de frente ampla no Brasil.
Talvez aí que esteja uma questão a ser discutida. Uma segunda questão a ser discutida é: nós somos de uma geração que fundou o PT de 1980. Então, tem 44 anos, né? E nós precisamos renovar fortemente as lideranças do PT. Nós temos que, não que abandonar as boas lideranças que nós temos, mas também atrair muita juventude. E terceira coisa, nós temos que fazer uma transição para uma comunicação e uma disputa digital. Aqueles do PT que fizeram essa transição foram bem. Mesmo a Natália Bonavides, que não ganhou Natal, mas ela fez essa transição para uma comunicação digital, né? E ela foi bem. O Nabil Bonduc, que tem 70 anos em São Paulo, fez a transição para uma comunicação digital, foi bem. Assim, esse é um outro desafio para fazer essa transição para uma comunicação digital. Essa é uma questão importante que eu quero que a gente aprofunde um pouco mais adiante. Mas eu queria voltar a essa questão da polêmica lá entre a Gleisi e o Padilha, e parece que tem também como pano de fundo aí essa discussão a questão das alianças. Muita gente diz que essa eleição, quem venceu principalmente foi o Centrão. E vários desses partidos aí estão na base do governo, e eles que teriam sido favorecidos assim no final na obtenção do voto. Olha, Gilberto, se você avaliar na política nacional quem ganhou, o Lula ou o seu opositor, que é o Jair Bolsonaro, foi o Lula. A base do Lula ganhou as eleições, né? Por exemplo, para quem que o Fuad fez campanha na eleição passada? Para o Lula, em Belo Horizonte. Para quem que o Eduardo fez campanha, prefeito do Rio? Para quem que ele fez campanha na eleição passada? Para o Lula, tá certo? Não. Ao mesmo tempo, o João Campos. Agora ganhamos Fortaleza, né? O Pará. Então, a base de apoio do presidente Lula ganhou as eleições, né? O Bolsonaro perdeu as eleições. Ela agora, no segundo turno, de muitas prefeituras que eles disputaram, eles perderam. Aquele radicalismo deles perdeu as eleições no Brasil. Não foi bem sucedido. Parece-me que eles ganharam uma capital, que foi Cuiabá, né? Mas esse radicalismo foi derrotado nas eleições, né? Então, o presidente Lula ganhou essas eleições do ponto de vista da sua base política, que venceu as eleições, né? Essa ideia de rebaixamento do PT, o Padilha, como um bom corintiano, nem para o Corinthians vale. O Corinthians ontem ganhou o jogo contra o Cuiabá e saiu da zona de rebaixamento. E o PT não está na zona do rebaixamento. Nós tivemos uma militância muito aguerrida que foi para as eleições, que perdeu a vergonha, porque estava sofrendo um ataque de ser petista, da bandeira vermelha, da estrela, perdeu a vergonha, fez um combate. Agora, na minha opinião, resta agora essa análise sobre uma política de alianças que talvez devesse ter havido mais fortemente nessas eleições. E, por último, Gilberto, você que é um especialista nesse tema, eu acho que a gente precisa intensificar o diálogo com as religiões, porque no período passado houve uma instrumentalização das religiões contra a gente, e isso precisa ser diminuída, essa instrumentalização, e nós precisamos retomar um diálogo com as religiões, porque muitas igrejas também foram condutoras desse antipetismo e dos ataques, muitas mentiras que foram ditas contra nós. Mas isso já vem de um bom tempo, e nas eleições de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro venceu as eleições,
muito com esse apoio e muito com esse discurso. O PT já não deveria ter aprendido como lidar com isso de lá para cá? Já foram 2 eleições. É uma variável que nós temos que tratar. Eu vou contar uma coisa para você. Um relato do nosso candidato a prefeito em Jacareí, o Hamilton Mota. O Hamilton disse que um candidato a vereador de Jacareí, por 2 vezes, um católico chegou e mostrou o crucifixo para ele. Quer dizer, isso deve ser em razão do que falam da gente, de calúnias que falam com a gente. E, ao mesmo tempo, esse é o tempo das fake news. Né? Essa região que o senhor falou, Jacareí, é a região onde a Canção Nova, lá, que é um movimento católico conservador, é muito, muito forte. Né? Então, E também combate o PT. Então, essas fake news vêm por aí. E também, vamos falar a verdade, né? Teve muito baixo nível nessas eleições. Se você me perguntar qual foi o maior, onde que o baixo nível se apresentou de maneira muito destacada nessas eleições, foi o Pablo Marçal, em São Paulo, e, infelizmente, o governador de São Paulo, o Tarcísio. O Tarcísio, no último dia, fez uma coisa que pode, inclusive, prejudicar a candidatura do Ricardo Nunes, pode, inclusive, caçar a candidatura do Ricardo Nunes e levá-lo à inelegibilidade, porque aquilo caracteriza abuso de poder. E ele, no domingo, falou de algo apócrifo, tá certo? Eu quero até fazer ali reconhecimento da letra do tal do bilhete, para ver se não é da lavra do próprio Tarcísio, falando que o PCC ia votar no Guilherme Boulos. Eu acho que o Tarcísio e o Ricardo Nunes eles receavam que no dia da eleição a ligação do Ricardo Nunes com um cunhado do Marcola, porque tem um cunhado do Marcola que ocupa um cargo de confiança na Prefeitura de São Paulo. E eles receavam que isso pudesse prejudicar o Ricardo Nunes. Então, eles fizeram uma calúnia contra o Boulos. Então, mas uma vacina caluniosa, né? O fato do cunhado do Marcola ocupar um cargo de confiança na Prefeitura é grave. O que o Ricardo Nunes falava? Ele falava o seguinte: não, ele é um cargo de carreira. Tudo bem. Se ele fosse um cargo de carreira pura e simplesmente, nada teria que ser dito. Mas ele era um cargo de carreira que tinha um cargo de confiança, dado pelo Ricardo Nunes numa secretaria de infraestrutura. Então, o baixo nível também, as fake news, operaram muito fortemente nessas eleições. E é por isso que eu acho que acende uma alerta no PT, na esquerda, no campo progressista, de que nós temos que fazer um processo de transição para uma comunicação digital, porque esse submundo digital é que predominou também nessas eleições. Não que a gente vai entrar no submundo, mas nós temos que fazer uma boa comunicação para criar uma vacina nesse mundo digital. Quer dizer, o PT, como não está sabendo falar também com os evangélicos, não está sabendo entender essa nova dinâmica e essa nova situação. É isso. Eu acho que esse mundo digital... Mas não é uma coisa nova, né, ministro? Não é uma coisa nova. Não começou isso agora. Eu acho que é uma coisa da última década. Né? Mas mesmo assim o PT não se preparou, está defasado? Quando o PT se preparou, foi bem. O Lula se preparou, ganhou. Olha o Lula virou um influencer. Né? Ele está bem, mas esse mundo digital não foi apropriado pelo conjunto do partido no Brasil. Né? E mesmo aonde foi, o Boulos é bom no mundo digital, mas ali a guerra foi uma guerra de baixíssimo nível, que permitiu a entrada, inclusive, do governador de São Paulo na disputa com calúnias, né? Que vai ter consequências jurídicas e judiciais. O senhor acredita que foi encaminhada uma ação, né? O Boulos, até agora de manhã eu falei com ele,
ele me disse que no próprio domingo protocolou uma AIGE, né, que é uma ação para a cassação da candidatura, né? Da candidatura do Ricardo. Acredita que pode haver? Vamos ver. Eu acho que base jurídica para cassação tem. Eu espero que tenha um judiciário que seja suficientemente autônomo, capaz de cassar e promover novas eleições. Ministro, voltando aí pela sua fala, ficou claro que o senhor não concorda com a fala do ministro Padilha, é isso? É isso. Eu acho que o PT não está sendo rebaixado, assim como o Corinthians. Tá. Ambos não foram rebaixados. O único time que foi rebaixado foi o Santos. E eu estou torcendo para que o Santos volte para... Vai voltar. Vai voltar. Inclusive, já no próximo jogo. Eu ontem me solidarizei com o Alckmin e com o Mercadante. Nós estávamos no encontro. Luiz Marinho também. Luiz Marinho, todos eles, porque nós queremos o Santos de volta na primeira divisão. E este repórter aqui também. E esse repórter. Todos vocês são da era Pelé, né? Da era Pelé. Tá bom, mas voltando, o senhor não concorda com o Alexandre Padilha, concorda com a Gleisi, então, né? Então, eu acho que foi uma fala infeliz. Infeliz. O PT não está sendo desclassificado, não está sendo rebaixado. Pelo contrário, o que eu vi no Brasil foi uma militância aguerrida, corajosa, que foi para a luta, você entendeu? Não? Então, que tem muita coisa que consertar, tem muita coisa a ser tratada, tem, mas é um time que só vai crescer. É o time do presidente da República, o time que tem a maior liderança do Brasil, que tem consistência e que pode fazer os ajustes necessários para voltar, para continuar a crescer e crescer de uma maneira mais robusta. Sim. Agora, o candidato Boulos, lá em São Paulo, nas avaliações feitas até o momento, muita gente está dizendo que ele bateu o teto de uma candidatura de esquerda, não avançou. E não conseguiu atingir também o próprio eleitorado do presidente Lula. O Lula não conseguiu transferir os votos dele para o Boulos. O senhor concorda com isso? Discordo. Eu discordo e vou dizer por quê, Gilberto. Não é fácil você disputar contra o prefeito da capital. Ele disputou contra o Bruno Covas em 2020 e disputou contra o Ricardo Nunes em 2024. Então, primeiro, acho que ter 40% dos votos é uma virtude e não é ruim. Pelo contrário, é uma virtude ter 40% dos votos. Agora, o que eu poderia dizer do Guilherme Boulos? O Lula também disputou várias eleições e não se elegeu, mas fez uma trajetória de vencedor. Ele foi ampliando, foi construindo um partido de poder, de governo. Eu acho que isso o Boulos pode fazer também. O Boulos também pode fazer uma trajetória de poder. O que aconteceu em São Paulo, diferentemente do que aconteceu na eleição do Lula, do Haddad e do Márcio França, que foi em 20, e que nós ganhamos a eleição em São Paulo? Nós saímos juntos, todos juntos. Saímos, por exemplo, o grupo que apoiou o Boulos saiu junto com o PSB. Nessa eleição, o PSB teve a Tabata como candidata, não é? Nós tivemos também o apoio de mais segmentos que, nesse momento, apoiaram o Ricardo Nunes, por exemplo, Solidariedade e outros segmentos que tiveram com o Ricardo Nunes. Por isso, o que eu acho que o Guilherme Boulos pode fazer é dar uma ampliada no seu arco de alianças para uma próxima disputa. Fazer uma eleição que nós saiamos juntos em 2028. Né? E ele vai corrigindo. Ele tem que corrigir também um outro tema, que é o tema do partido. O PSOL, daqui para frente, o PSOL, a bancada do PSOL em São Paulo, toda a votação será vista para 2028. Então, agora, as votações do PSOL em São Paulo terão que ser muito discutidas, porque todas testemunharão a favor ou contra Guilherme Boulos para 2028. Por isso que eu acho, ele tem que fazer uma trajetória de quem quer governar São Paulo nesses próximos 4 anos.
Mas eu acho que aqueles que falam chegou no teto, eu acho que é um capital que você não pode, digamos, é um capital que você não pode espalhar. Você tem que manter esse capital e crescer. Ele foi bem maduro, discutiu São Paulo, viajou São Paulo, foi muito bom candidato, né? E o que a gente tem é que ampliar digamos, o arco de formação da próxima candidatura. Eu defendo que ele seja o nosso próximo candidato a prefeito de São Paulo. Tá. Mas o deputado Washington Quaquá, ontem mesmo na reunião do PT, voltou a falar, já havia falado, ele é vice-presidente nacional do PT, né? Ele criticou a aliança com o Boulos, o apoio ao Boulos desde o início e falou antes que era uma candidatura que tinha tudo para dar errado. O que o senhor acha dessa? Tem muita gente no PT que também achava isso? Não tem. Eu também, aqui, respeitosamente, eu divirjo dessa fala do Quaquá. Porque o Quaquá tem que pensar o seguinte: nós vamos unir a esquerda ou vamos desuni-la? Né? Então, vou perguntar para o Quaquá, em 2026, nós queremos o PSOL conosco ou não? Nós queremos o Boulos Ele defende conosco, aliança com o Centrão. E, por outro lado, muita gente já critica também a própria composição do governo. Eu também defendo com o Centrão. Mas eu pergunto, nós queremos, nesse conjunto de aliança, abrir mão do PSOL ou não? Eu não quero abrir mão do PSOL. Por isso que eu acho que hoje, entre as lideranças com maior competitividade em São Paulo, nesse campo, era o Boulos. Você perguntar para mim, o Haddad topa disputar a Prefeitura de São Paulo? Já na última eleição de 20, o Haddad diz, eu não quero mais disputar a eleição em São Paulo. Ele tem outros voos, e eu estou com ele nos outros voos dele. Então, o Haddad não quer mais ser candidato. Ele tem tamanho, ele tem musculatura, mas ele não quer mais ser candidato, né? Portanto, quem é a pessoa de maior densidade hoje do nosso campo para disputar a Prefeitura de São Paulo? É o Boulos. Claro, eu estou aqui defendendo que ele faça um novo trajeto de quem quer governar. E ele precisa assumir esse trajeto, nós temos que construir um bloco maior, nós temos que votar daqui para frente, pensando que nós podemos governar São Paulo, enfim. Mas ele é a liderança. Mas quando alguém diz que ele não foi o melhor candidato, eu pergunto, quem seria? E a outra pergunta que eu faço, nós não queremos o PSOL no nosso arco de alianças em 26? Eu quero. Como eu quero também os que estão no atual governo, do Centrão que estão no atual governo. E é por isso que eu digo, Gilberto, o Lula ganhou essas eleições. Porque a extrema-direita foi derrotada. A extrema-direita foi derrotada. Quase que a extrema-direita passou para o segundo turno em São Paulo. Se o Marçal não tivesse feito aquela besteira de reta final, ele teria ido para o segundo turno. Seria derrotado no segundo turno. Mas a extrema-direita foi derrotada no Brasil, em Belo Horizonte, foi derrotada, o Ramagem foi derrotado no Rio, o Marçal foi derrotado em São Paulo. Veja, no próprio discurso que o Ricardo Nunes fez de vitória, o nome do Bolsonaro foi muito levemente mencionado. Ele ficou para fora. Então, esse radicalismo foi derrotado. E nós temos que coesionar essa base que apoiou o presidente Lula. Ministro, muita gente já comentou e nas análises, né, foi dito que tanto o presidente Lula como o ex-presidente Bolsonaro ficaram, de certa forma, distantes assim, da disputa em muitos locais. E em muitas capitais, em muitas áreas importantes, a gente teve disputa entre direita e extrema-direita, ou centro-direita e extrema-direita. E a esquerda ficou fora. Não, veja... Curitiba, Goiânia... Mas o Goiânia, nós fizemos uma bela disputa. Tivemos uma candidata que teve um resultado maravilhoso, né? Que é hoje nossa deputada aqui em Brasília, né? Nós, em Curitiba, nos dividimos, né? Teria sido melhor se nós estivéssemos unidos. Em Belo Horizonte, nós apoiamos o Fuad
no segundo turno. E no Rio de Janeiro, nós apoiamos o Eduardo Paes no primeiro turno, né? Nós apoiamos João Campos no primeiro turno em Recife. O resultado da Natália Bonavides no Rio Grande do Norte talvez tenha sido o melhor resultado de todos os tempos nossos, lá em Natal. Ganhamos Fortaleza. Em Belém do Pará, nós apoiamos o Igor no segundo turno. Por isso, nós fizemos parte de muitas das vitórias conquistadas no Brasil. Em Minas, por que o PT teve um resultado tão fraco assim no primeiro turno? Eu diria para você o seguinte, você sempre tem que comparar, Gilberto, qual foi o resultado de 20 e qual foi o resultado de 24. Se eu não me engano, em 20 a gente elegeu um vereador. Em 24, se eu não me engano, nós elegemos de 3 a 4 vereadores em Belo Horizonte. Crescemos, né? E no segundo turno apoiamos o FUAD contra a extrema-direita. Por isso, eu valorizo muito o que está sendo feito, os resultados estão sendo obtidos nas disputas municipais comparativamente a como nós estávamos. 16 foi o pior tempo nosso. E em relação a 16, nós estamos muito melhores. Em São Paulo, teve segmentos do PT que não deram o devido apoio ao Boulos? Não creio. Eu creio que todo mundo do PT apoiou o Boulos. Eu fui nos comícios, eu fui nas carreatas e vi todos os parlamentares de São Paulo apoiando o Boulos. Muita gente falou de que parte da bancada seria, de certa forma, até próxima ao Nunes. Eu não creio. Eu fui em todas as regiões de São Paulo e vi a coesão do PT no apoio ao Guilherme Boulos. Tá. Ministro, o senhor já falou um pouquinho sobre essa questão da digital, que nesse campo o PT precisa melhorar. Ontem o ministro Paulo Pimenta falou bastante também dessa questão de o PT ter que se reinventar e falar melhor com as populações, principalmente aí dos grandes centros. E várias outras pessoas do partido também fizeram o mesmo comentário. O que o senhor propõe? Que rumos o PT deve tomar daqui para frente? Quais medidas assim tem que colocar em prática para... Veja, um debate que foi feito, Gilberto, foi sobre o tema programático, né? O PT se identificando em relação a uma classe trabalhadora ser elitista, né? Mesmo os nossos resultados mostram que foram criados 3,5 milhões de empregos de carteira assinada, empregos formais, e que teve um ganho salarial de 11% na média, que os mais pobres tiveram um ganho de 37%. Mas, quando se fala do empreendedorismo, nós fizemos muitas políticas. De quem que é o MEI? Né? Do pequeno empresário. De quem é o Simples? Lula. O MEI é Lula, o Simples é Lula. Agora, o Acredita, que é antes do segundo turno, ele foi aprovado no Congresso Nacional, isso foi mandado no semestre passado, o Acredita. De quem que é? Do Lula, não é? E o Lula sempre fez uma ação para que os bancos públicos dessem crédito barato para os empreendedores, né? Talvez nós tenhamos que aprofundar uma política, né, e um discurso em relação às nossas práticas. Talvez a gente faça, mas fale para outros e não para esse segmento do empreendedorismo, que é um segmento importantíssimo, certo? Não? Muitas pessoas não querem ter um trabalho de carteira assinada, né? Isso também não quer dizer que a gente não tenha que fazer um diálogo com os empreendedores. Qual o diálogo que tem que ser feito com o empreendedor? Que é fundamental que o país possa fazer uma cobertura previdenciária com ele. O empreendedor precisa ter, porque todos nós vamos envelhecer um dia. E isso pode dar certo, pode dar errado, né? E se der errado, tem que ter uma cobertura previdenciária e tem que ter uma cobertura de saúde. Então, nós também não podemos entrar numa ideia de que, bom, o cara é empreendedor, não vai ter previdência. Porque ele pode, no final, ser um beneficiário do BPC, né? E portanto,
é fundamental discutir a cobertura previdenciária. Eu vou falar para você, eu tenho 6 filhos, né? E eu tenho uma filha psicóloga, eu tenho 2 filhas psicólogas, eu tenho uma filha médica, tenho uma filha que é atriz, né? E tenho um filho que é advogado. Com todos eles, eu sempre coloco o tema da previdência. Eles precisam ter uma cobertura previdenciária para pensar o seu futuro, não é? E, portanto, eu acho que pensar o empreendedorismo não pode ser sinônimo de abrir mão desse debate da cobertura previdenciária. Agora, o PT não está se atentando a esse detalhe aí um pouco tarde, né? É uma questão, pelo menos um discurso de oferecer oportunidades, mesmo que não reais, né? Mas as igrejas evangélicas, o Pablo Marçal, estavam já investindo nesse discurso de prosperidade. Eu acho todo. que... E aí o PT, mesmo implantando medidas sociais, que são bem recebidas, mas isso não é transformado em apoio. É um debate que a gente tem que fazer, porque esse discurso da prosperidade, ele anula todo o esforço de políticas públicas, né? Então, se você tem um Minha Casa Minha Vida e o sujeito ganha a casa, ele fala, não, isso eu ganhei porque eu lutei, porque isso, sabe, é do esforço pessoal. Também é, que a gente não pode negar, mas também é das políticas públicas, né? Eu acho que o PT, talvez, isso tem que acender a luz do seguinte: além das entregas de políticas públicas, você tem um debate a ser feito na sociedade que disputa mentes e corações na sociedade brasileira. Certo. Voltando àquela questão da polêmica entre a Gleisi e o Padilha, isso tem a ver já com um embate, uma disputa para a definição do comando do PT? Acho que não. O comando do PT, na minha opinião, tem que ser desenhado com 3 componentes. Um componente é o presidente Lula. O presidente Lula sempre opinou na formação do comando do PT. Segundo, a sucessão, e eu tenho muito respeito à trajetória da Gleisi Hoffmann, porque a Gleisi Hoffmann comandou a nossa vitória eleitoral de 2022 e, portanto, eu tenho que reconhecer o papel importante, guerreiro, que ela teve, né? E terceiro, o conjunto de forças. Mas eu acho que essa polêmica, a vida, é uma polêmica que a gente tem que deixar lá para trás. Eu acho que foi uma frase, sabe quando você fala uma frase de efeito, que você acha que é poderosa a tua frase de efeito e não é, né? Então, essa frase de efeito eu acho que não foi adequada. Nessa disputa aí pelo comando do PT, pelo menos já se colocam 2 nomes, ambos do campo majoritário, construindo um novo Brasil, que é o Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, e o José Guimarães, deputado do PT lá de Fortaleza. Qual deles deve ser o novo presidente do PT? Olha, o nome do Edinho Silva apareceu há mais tempo e é uma pessoa com quem eu tenho grande simpatia para presidir o PT. Até onde eu saiba, o Guimarães, ele é candidato a senador pelo Ceará. E isso vai exigir uma presença dele no Ceará muito importante, que talvez o impeça de ser candidato à presidência do PT. O Edinho Silva é um nome adequado e, creio eu, como eu falei, naquele arranjo Lula, Gleisi e as forças políticas, né, desse arranjo vai sair o nome, né? O nome que está vindo é o nome do Edinho. Se for ele, eu tenho simpatia. O Edinho é um nome apoiado a princípio pelo presidente Lula. É isso, é isso. Tá. Agora, se disse, ou pelo menos circularam comentários, de que teria uma candidatura, assim, com o apoio do Lula, teria uma outra possível candidatura de alguém que questionasse, por exemplo, a própria política econômica do ministro Haddad e do governo atual. Isso... Olha, eu
a minha opinião é que José Guimarães seria isso? a política econômica do Haddad foi um grande patrimônio, um ativo político nosso nesse período anterior. Nós dissemos, crescemos 3%. E diante de uma possibilidade de um crescimento somente de 1%. Criamos 3,5 milhões de empregos. Melhoramos a curva de Gini no sentido de diminuição da desigualdade social. Conseguimos tirar 24 milhões de pessoas do mapa da fome, né? A renda média entre os mais pobres ficou em 37%. Então, eu não vejo que prosperará uma crítica à política econômica do governo do presidente Lula, a política econômica tocada pelo Haddad. Pelo contrário, né, ele é um ativo. Tem que melhorar, sem dúvida. O que a gente puder melhorar, intensificar o crescimento econômico, nós vamos fazê-lo. Mas não creio que prosperará uma candidatura crítica à política econômica do Fernando Haddad e do Lula, né? E veja, o que aconteceu nas eleições? Mesmo você estava aí mencionando a possibilidade de uma candidatura que venha do Nordeste e que possa questionar a política econômica do governo Lula e do Haddad. Mas nós ganhamos Fortaleza. Nós tiramos uma candidatura, o nosso candidato Evandro, acho que ele começou com 2%, 3% e ganhou a eleição. Nós ganhamos. Faz muitos anos que o PT não governa Fortaleza. A última prefeita de Fortaleza foi a Luciane Lins, maravilhosa prefeita, amo ela, né? Mas agora nós ganhamos a eleição, né? Fomos muito bem em Teresina, fomos muito bem em Natal, e nós ganhamos no Nordeste, mas nem sempre ganhamos as capitais. Nós ganhamos o interior. As capitais têm sido, muitas delas, eleitos candidatos conservadores. E é por isso dessa vez também perdeu em Maceió, Aracaju, mas Sergipe. nós não governávamos. Aracaju, aliás. Nem governávamos Maceió, nem governávamos Aracaju. E quem foi derrotado, a nossa candidata também fez bonito, né? Ela conseguiu uma campanha muito potente, né? Mas nós não governávamos Maceió, não governávamos Aracaju, não governávamos João Pessoa, né? Apoiamos o João Campos em Recife, fomos muito bem em Natal, fomos muito bem em Teresina e ganhamos em Fortaleza, né? Por isso que eu acho que não tem campo para uma candidatura no PT questionando a política econômica do Haddad e do presidente Lula. Certo. No seu campo exato de atuação, no seu ministério, o que o senhor aponta aí como realizações ou dados positivos que... O carro-chefe foi o PRONAF, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que é o financiamento. É o plano recorde, 78 bilhões, e o maior subsídio. Você tem juros de 3% diante de um juro de 10,5% do sistema financeiro. Nós temos juros para quem quer plantar de 3%, 2% para produtos orgânicos, 0,5% para o microcrédito, fundo de aval. Então, o nosso carro-chefe é o PRONAF. Ao mesmo tempo, nós temos um grande programa, 4 grandes programas de compras públicas. O Programa de Aquisição de Alimentos, o fortalecimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, isso aí é mais coordenado pelo MEC, um programa também de compras institucionais junto com o Ministério de Gestão e Inovação e junto com o Ministério da Saúde um programa de fitoterápicos. Então, além do crédito, nós temos programas de compras públicas que voltamos com força. Temos um programa de reforma agrária criativo, né? Que estamos comprando terra, já compramos 200 milhões, agora o Congresso vai autorizar mais 300 milhões, 500 milhões de compra de terra, áreas públicas, áreas do Banco do Brasil e áreas de adjudicação de grandes devedores. Isso tudo aqui está sendo resolvido junto com o Ministério da Fazenda. Então, temos um programa forte de crédito, um programa forte de compras públicas, um programa forte de reforma agrária e
temos um programa forte também de apoio à agricultura das mulheres, os quintais produtivos, as cooperativas, né? E agora nós lançamos, o presidente Lula lançou, que é um programa de apoio à agricultura orgânica, Planapo, né? E ele vai voltar a um programa de redução de agrotóxicos, né? Então, são todas essas as realizações do nosso governo. O que eu vou me debruçar agora, para frente, é de ter um grande programa de assistência técnica e extensão rural no Brasil. Esse pilar falta, é o pilar mais falho, porque o agricultor, diante de uma mudança climática e diante de uma mudança tecnológica, ele requer muita assistência técnica, e é isso que a gente quer prover. Ministro, mesmo com todas essas realizações, a avaliação do governo Lula não é ainda tão positiva como o próprio governo esperava. Por que razão? Olha, a avaliação dele é melhor do que quando ele elegeu, ele cresceu. Ele tem uma avaliação positiva. Eu acho que tem dois aspectos que são importantes. O primeiro aspecto é que a gente consiga comunicar melhor as nossas realizações, porque muitos dos beneficiários não sabem da autoria das realizações. E, em segundo lugar, nós temos que melhorar os programas nesses 2 anos restantes do governo do presidente Lula. E por que a dificuldade em se comunicar? E qual seria a solução, Eu acho que a proposta? isso está sendo resolvido, né? Por exemplo, eu sei que a SECOM não tem nenhum contrato para as redes digitais. Então, nós estamos falando com o velho meio de comunicação, não estamos falando com os novos. Parece que esse contrato está sendo licitado e vai começar a funcionar agora. Por isso que eu acho que essas providências estão sendo tomadas. E como será Lula em 2026? Eu acho que o Lula é o nosso candidato e acho que ele ganha, né? Eu não vejo candidato competitivo. O outro, né, ele está inelegível. Mas, mesmo assim, a própria direita está jogando ele de lado. Vejo que o Caiado é a expressão desse isolamento que o Bolsonaro está passando, né? E não vejo que o Tarcísio tenha alavancagem nacional, né? O Tarcísio, se ele sair de São Paulo, ele vai ter dificuldade de andar. Ele vai precisar de um Waze forte para andar, porque ele... E mesmo em São Paulo, me diga o que ele entregou. Mas ele sai fortalecido agora ao patrocinar essa candidatura, ao dar o apoio integral ali o tempo todo ao Nunes. Ele elegeu o Nunes, elegeu alguns prefeitos no estado de São Paulo. Ele sai bem em São Paulo. Mas no restante do Brasil, eu não vejo alavancagem para ele. Não deve ser ele o adversário do presidente Lula. Eu não sei se ele vai ter coragem de sair do governo do estado de São Paulo. Não sei. E não sendo ele, quem seria? Não sei. Eles vão inventar alguém aí, né? Não sei. Talvez o Pablo Marçal. A cara do Bolsonaro, o mais próximo é o Pablo Marçal, né? É uma intensidade de febre do ponto de vista político parecido. Se ele não se tornar inelegível, não sei, pelo menos até o momento, não há nenhum sinal de que as ações ou os processos possam redundar nisso, ele será um adversário poderoso também, principalmente por ser um candidato que fala com a juventude, que domina essas novas técnicas. Pablo Marçal? Pablo Marçal. Só que o Pablo Marçal, eu acho, Gilberto, que essa eleição mostrou que a sociedade brasileira não cultiva o radicalismo, né? E ele é um sujeito muito radical. É um sujeito mas ele por pouco agressivo. Chegou ao segundo turno. Então, mas é o segundo turno. Ele teria sido derrotado em São Paulo se ele tivesse ido para o segundo turno. Eu acho que ele pode ser um candidato a presidente, mas ele vai fazer as loucuras que fez em São Paulo. Mas eu acho que o interesse dele maior é crescer nas redes sociais do que mesmo ganhar a eleição. Porque aquele laudo falso que ele fez lá na reta final, que eu espero que ele fique inelegível por ele, mostra que o objetivo dele é ganhar dinheiro nas redes, não é governar o Brasil. Quais eram as propostas dele para São Paulo? Era fazer um teleférico, né?
Você imagina um teleférico, Gilberto, da cidade de Tiradentes que passasse na Penha e chegasse no Parque Dom Pedro, você entendeu? É uma loucura, não dialoga com o cidadão comum, racional. Então, ele virá, ao meu ver, se ele vier, ele vai atrapalhar a própria direita. Certo. Ministro, a gente já está chegando ao final, então agradecemos imensamente aí a sua presença e gostaríamos também de ouvir um pouco mais sobre essa questão do futuro do PT, como o senhor vê a situação daqui para frente. Gilberto, eu primeiro agradeço muito o Platô BR, a sua entrevista, te agradeço muito por ter me entrevistado, o Rodrigo também, e quero dizer que eu estou no PT há 44 anos, desde a fundação, eu tenho a carteirinha lá de 82, então 42 que eu estou formalmente no PT, mas estou desde a fundação. E todo mundo, o PT é um partido que se permite revolver as questões envolvidas nele. E eu acho que esse revolver sempre foi bom, porque, como diz aquela música, acho que do Caetano Veloso, que ele fala, é proibido proibir, né? Então, no PT não há interdição do debate. E, nesse momento, um bom debate pode amadurecer o PT para os próximos anos e torná-lo ainda mais forte. É isso que eu acredito em relação ao PT. E estamos preparando as eleições de 2026 para ganhar no Brasil as eleições e poder avançar as políticas públicas que levem ao desenvolvimento do país, que diminuam as desigualdades sociais e que eleve o patamar democrático do Brasil a um patamar superior. Hoje nós temos uma normalidade democrática no Brasil. Nós vivemos um risco. As eleições de 2022 tentaram dar um golpe antes, tentaram dar um golpe depois. Mas agora essas eleições de 2024 mostraram a normalidade democrática. Então nós podemos ter uma democracia mais madura, um país mais desenvolvido e diminuir as desigualdades sociais no nosso país e fazer a transição para uma economia digital e fazer uma forte investimento em educação, saúde, cultura, que são os temas mais fortes para o nosso país. E alimentar o povo brasileiro, que é o desafio da nossa pasta. Alimentar adequadamente, ter soberania alimentar no Brasil, fazer com que todos os brasileiros tenham comida farta e de qualidade e a preço acessível nas suas mesas. Esse é o desafio que nós temos pelo Brasil. Não há mais riscos de tentativas de golpe, como sempre ocorreram haverá. recentemente? Uma vez, o Gilberto, eu me lembro, queriam derrubar aquela tribuna livre do Largo de São Francisco, né? Tinha um escritório de advocacia que ia pagar uma obra no Largo de São Francisco e queriam derrubar a tribuna livre. E aí os advogados ficaram muito preocupados com isso, e eu me lembro que teve uma reunião na casa do Gofredo da Silva Teles, né? Professor Gofredo, né? Que ia dar carta aos estudantes em 77. E aí um advogado, que é aquele que estava patrocinando a urbanização do Largo de São Francisco, disse, mas olha, doutor Gofredo, não tem mais um sentido de ter uma tribuna livre, porque isso dizia respeito à ditadura, e o Brasil já vive numa democracia. Está resolvido. Ele falou, meu filho, não pense assim. O risco é permanente. O Brasil tem um risco permanente de ter uma recaída autoritária. Nós vivemos muito recentemente esse risco. Então, não podemos descuidar. A democracia é aquela florzinha que tem que regar todos os dias e tirar o mato, tirar os pulgões que estão em volta dela, para que a gente possa ter uma sociedade mais desenvolvida, que é na democracia que a sociedade cresce. Mas como impedir isso exatamente? Então, eu acho que agora tem que pôr na cadeia todos aqueles que tentaram. Muitos estão presos, né? Mas tem que pôr o chefão deles na cadeia, que é o inelegível. Ele tem que não ficar só inelegível, mas ele tem que cumprir. E ele será punido? Eu espero que sim, espero que o processo chegue agora que passaram as eleições,
possa concluir e puni-lo exemplarmente, porque ele foi o grande mentor daquela tentativa de golpe. Ok. Ministro, mais uma vez, então, muito obrigado pela sua presença. Agradecemos imensamente. E voltaremos em breve com mais um Platô BR Entrevista. Muito obrigado.